Sejam bem-vindos ao 7º episódio do SavaCast. Hoje eu estou com a referência do mercado imobiliário número 1, Sofia Martins. Seja muito bem-vinda. Obrigada por esse tempinho aqui conosco. Eu que agradeço, estou muito feliz com o convite e o nosso bate-papo está demais, hein? Muito obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Sofia, conta para o pessoal de casa quem é Sofia, como começou essa trajetória, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que têm curiosidade em saber. Sim. Bom, eu sou a Sofia, eu tenho 39 anos, vou fazer 40 em agosto, então, por favor, anote aí, meu aniversário é dia 25 de agosto, dia do soldado e dia do feirante. Eu sempre falo isso, que essa parte comercial acho que veio disso, minha mãe brinca. Tenho 2 gatinhos, sou casada há 19 anos, vou fazer 20 também em agosto, porque na época era romântico, hoje eu falo que foi uma estratégia do meu marido em economia, né? Que já comemora aniversário e aniversário de casamento junto. E fui diretora de área de expansão de banco, comecei minha jornada aos 15 anos, comecei a trabalhar, e minha primeira gestão foi aos 21. Então, eu fiquei na área financeira até meus 29, entrei para a área imobiliária, né, de uma decorrência de saúde familiar, que eu precisei voltar para São Paulo, e na área imobiliária me especializei há 10 anos. Então, entrei numa construtora que não tinha empresa de vendas e desenvolvi uma empresa de vendas sendo corretora campeã, coordenadora, gerente, diretora, CEO, toda a trajetória, e foi muito bom. E hoje eu trilho aí, faço... né, algumas coisas, eu tenho algumas empresas, então hoje eu estou tocando alguns projetos com sociedade e com outros, então amo o mercado imobiliário, me especializei nisso, amo viajar, amo estudar esse nicho e o quanto ele é próspero. Então, resumidamente, é um pouquinho da Sofia, sou um pouco workaholic e um pouco acelerada. Como começou essa transição de você sair, né, da área financeira para o mercado imobiliário? Foi muito difícil. E eu faço questão, assim, de falar, por quê? Porque, às vezes, a pessoa que está nos ouvindo, ela está passando por uma etapa de transição. E a transição, ela não é fácil, em nada, porque nós temos um novo hábito numa média de 6 meses. Você fazendo aquilo, imagina eu, 10 anos, 19, dos 15 até os 29, Você 14 entrou com anos... 29 no mercado imobiliário. Com 15. Não, mas no mercado imobiliário a transição. 29. Hoje eu tenho 10 anos nele, vou fazer 11. Sim. Mas quando você troca 14 anos trabalhados numa área, para você ir para outra, você precisa formar carteira, né? 2 mercados diferentes. E eu vejo muitos corretores numa situação assim, saiu de algo e vai ser um corretor e ele tem aquela... E agora, né? E isso é super normal. Então, o que eu fui fazer, né? O que eu fiz com isso? Eu fui estabelecer uma carteira. Então, hoje as pessoas perguntam, Sofia, como foi? Foi difícil porque tudo que é novo, você precisa entender que a inovação, ela é risco e ninguém gosta de arriscar. O ser humano, ele está preparado ali para um conforto. O nosso corpo, ele está preparado para isso. Né? Pode ver, a nossa gordura é para proteção, né? Vai que falta comida. Então, tudo na vida é isso. E a gente tem que se reprogramar. Então, eu entrei no mercado imobiliário com essa reprogramação, né? Sabendo que eu tinha traçado um plano e todo dia eu falava assim, eu não posso dar errado porque eu decidi dar certo comigo mesmo. Então, não era contra ninguém, era comigo. Então, eu fui focar para criar uma carteira de clientes, para eu conseguir desenvolver vendas, ter relacionamento, não tive ajuda, porque quando você começa, as pessoas, não, essa daí não vai ficar. Né? Não vai ficar. Então, foi muito bom, porque eu olhei até algo ruim, difícil, como o lado bom, porque eu desenvolvi meu próprio método de vendas. Então, eu falo um pouquinho dele no meu livro, que eu lancei para ajudar pessoas a entrar no mercado imobiliário. E uma coisa que eu vejo como muito importante é que eu nunca tive vaidade para nada. Então, mesmo que eu estava num cargo super alto e eu fui, né, entrar no mercado imobiliário por uma opção, naquele momento, eu sempre falei que eu sou corretora, que eu trabalho no mercado imobiliário, para vizinho, para amigo, em rede social, porque você faz uma transição. E quantos corretores não têm vergonha? E por que ter vergonha? Se é uma profissão tão honrosa. Não importa que eu tenha tantas graduações, importa que eu sou corretora. E eu vou ser a melhor naquilo que eu vou fazer. Então, eu sempre tive isso muito claro, né? E quando você tem dias ruins, não significa uma vida ruim. Né? A primeira coisa é a pessoa calma.
Se você está passando por isso, calma, que tudo entra no lugar. E todo começo, ele é difícil. O que você acha que foi o diferencial quando você começou lá atrás? Decidir ser corretora é uma área nova, Sim. Eu preciso dar certo. O que você fez ali que você sente que foi o diferencial? Primeiro, não ter vaidade já é algo, né, Sim, muito... mas sabe o que eu vejo? Que eu falei nisso até numa palestra no ano retrasado, que uma pessoa disse para mim, por eu ser introspectiva, que eu não daria certo em vendas. Só que eu já vendia um outro produto na área financeira. Tudo é vendas. Sim. Tudo é vendas. Existe uma profissão no mundo, vendas. Porque independente da área que você atua, se você não for um bom vendedor daquilo que você faz, você não vai ter sucesso. E a pessoa falou assim, olha, você é muito introspectiva, isso daí não dá certo no mercado imobiliário. E como eu sempre gostei de desenvolver o que há algo num comentário ruim, ver algo bom nele, eu tenho essa programação. Eu falei, bom, esse vai ser meu diferencial. Então, eu desenvolvi muito a escuta ativa para eu conseguir entender o que o cliente queria e eu ser muito assertiva com ele. Esse foi o meu grande diferencial para eu criar uma carteira de clientes fidelizados comigo. Então, eu não sou uma pessoa que eu atendo de forma inconveniente, que fala muito, que você tá ali naquele super ego. Não, eu não sou, né? Ninguém é astro de Hollywood. Eu sou empresária, comecei ali trabalhando naquilo para eu ter um nome, né? Mas o meu nome seria feito na minha cabeça pelos clientes que foram bem atendidos. Quando ele morasse naquela intermediação que eu estava fazendo, que ele lembrasse de mim e me indicasse. E assim é a minha principal carteira feita hoje, por indicação. Que é um bom pós-venda, né? Se o cliente ele comprar bem de você, e for longo bem atendido, prazo, ele vai não te tem indicar. jeito, é um longo prazo, porque as pessoas elas querem amanhã ter uma carteira que eu tenho hoje construída numa vida, e não é assim. É um processo e muitas das vezes o início ele não é fácil. Nenhum início é fácil. Você de precisa, nada. de fato, descer ali, mergulhar, entender onde estão os erros e aprender com eles, mas também sair, né, desse lugar. Eu acho que precisa, de fato, ter essa energia para sair dali. Sim. O que você chegou fazendo muitas vendas, né? O primeiro mês já foi... Como foi a reação do mercado, a sua reação também de enxergar, ver a possibilidade do mercado imobiliário de fato, porque a gente, né, as pessoas podem sair do zero e conquistar muitas coisas no mercado. Quando eu olhei esse mercado, foi um pouquinho antes, né? Quando eu olhei, eu falei assim, poxa, vou comprar uma franquia. E aí fui tirar meu Cresce para eu intermediar um apartamento para mim por problemas que eu tinha tido de atendimento com o corretor. O que você se lembra que foi ruim nesse processo? O que eu me lembro? Eu comprei um apartamento de 3 vagas achando que eram as 3 determinadas e uma não era. E é claro que você assina um contrato, né, não sou leiga naquilo, e também entendo que não foi o erro ali, o corretor não errou porque ele quis errar, né? Esse é a grande questão que eu sempre falo, a pessoa ela não sabe que ela não sabe. Ela fez o melhor dela, só que às vezes o melhor dela não é o suficiente para cada cliente. E nesse meu apartamento que eu tenho até hoje, de 3 vagas, uma das vagas ficava a chave e na época eu e meu marido nós tínhamos 3 carros, era outro estado, e a chave, o manobrista arranhou a lateral inteira do carro do meu marido. Então, para homem, isso é muito importante, né? Você pode imaginar o quanto eu ouvi na minha cabeça aquela compra por conta daquilo ali de carro. Então, eu falei, poxa, como que eu compro um apartamento achando que eram 3 vagas determinadas e eram só 2 determinadas? Você tem mesmo eu tendo outras graduações naquilo, não era a minha área imobiliária, por isso que eu fui querer estudar aquilo, para ser uma especialista naquilo para mim, para eu comprar. O meu outro também foi problema de caldeira, eu não sabia que tinha uma caldeira no prédio, e dava um monte de dor de cabeça a caldeira na época. Gente, assim, de toda compra que eu fiz de imóvel tinha uma questão. E por isso que eu falei, deixa eu estudar isso aqui, e pronto. E quando eu fui tirar meu Cresce, eu fiz amizade com o corretor nos 2 dias só que eu estive no plantão. E ele fez uma venda, a gente pegou amizade, ele me ligou e falou, olha, eu ganhei 22 mil reais. Aí eu falei assim, numa venda, eu pensei, o risco não é da pessoa. Gente, como que eu nunca pensei nisso? Líquido, porque eu sou tributarista. Tributo aqui no Brasil, complicadíssimo, quem é empreendedor sabe. Sim. Eu falei, gente, isso é a profissão que gera aí a grande riqueza do PIB. Eu falei assim, vou aí.
E foi assim que eu comecei a entender quanta riqueza tem nessa profissão. Então, eu nunca olhei como um downgrade na minha profissão. Pelo contrário, eu pensei, como eu nunca pensei nisso antes? Porque hoje um corretor, ele pode estar zerado na conta, ele fazer uma venda e ter 100 mil reais, 20 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão, dependendo da venda. Então, olha como que muda a vida. E em qual profissão acontece isso? Não tem. É só vendas, não tem. Então, você pode ser um empresário, só que eu vejo que muitas pessoas não têm uma disciplina. Então, você é autônomo, a pessoa vende aqui, já desaparece. Aí, quando tá precisando de dinheiro, volta. E eu sempre fui muito disciplinada. Então, fui campeã de vendas como corretora, depois coordenadora, gerente, diretora, CEO. Sempre tive ali a disciplina todos os dias, como eu tenho até hoje. Então, isso faz uma diferença muito grande, uma organização de carteira. O que te dava o gás a mais, mesmo estando ali, já ter, às vezes, feito 10 vendas no mês? O que te motivava a ir além? Olha, eu tenho sempre um plano muito claro para mim de propósito de vida. Hoje a gente fala propósito, que essa palavra tá um pouquinho alta, mas pode até a pessoa parar e falar assim, poxa, eu tenho propósito? Eu nem sei, porque às vezes a pessoa acha que ela nem tem. Mas eu sempre tive qual é o objetivo da minha vida. O que eu quero para mim? O que eu quero que esteja escrito na minha lápide? O que eu fiz? O que eu ajudei alguém? Né? Chega uma hora que você precisa saber. Para você fazer suas metas, primeiro você tem que saber qual impacto você quer causar naquilo. Sim. E eu sempre tive isso claro. Então, para mim, fazer essa quantidade de vendas e tal, não era só sobre isso, como não é só sobre isso. É sobre o que eu posso ajudar a construir. Entende? Então, não é, você quer ser campeã disso, daquilo, sou competitiva? Sou competitiva. Sou workaholic? Sou workaholic. Mas não é sobre ninguém, é sobre mim. Então, quando eu sei que eu posso me desafiar para eu conseguir fazer algo, eu vou querer aprender para eu fazer. Mas não é para eu mostrar para ninguém, é para eu mostrar para mim mesma que eu consigo. Sabe? Isso é uma coisa muito de objetivo de vida. Tem que estar muito claro e alinhado, né? Muito. E eu vejo que os corretores, é aquilo que você acabou de falar. Às vezes eles vendem, somem e depois volta e o negócio já desandou. Eles vendem eu quero fazer uma venda para eu pagar essa conta, mas não para ter uma vida próspera. Sim. E ter uma vida próspera não é somente sobre dinheiro. Claro que o dinheiro é uma consequência, não tem como você não tê-lo, né? Sim. Vamos lá, não é sobre isso. Mas não é só isso. É você ter uma vida próspera de saúde, uma vida próspera de tempo, uma vida próspera de tempo com qualidade, né? Isso é importantíssimo. E o quanto que a pessoa faz esse planejamento. Eu sempre trabalhei muito, mas para eu ter um planejamento financeiro. Nessa jornada de 10 anos aí de mercado imobiliário, o que você tira, assim, que poderia ser um conselho para as pessoas que estão na corretagem ou que não estão no momento ideal de vida, que ainda estão passando por esses momentos difíceis? A não desistir. Porque não é, eu falo isso sempre, não é a pessoa brilhante que chega lá. Thomas Edison, você acha que foi ele que levou o mérito, porque ele não desistiu da luz incandescente. Mas você acha que a ideia veio dele? Não. Eu estive em Israel, eu estive em várias cidades mais antigas do mundo, com lamparina, todo mundo queimava o dedo para acender. Com certeza alguém pensou, como que a gente faz isso de uma forma melhor? Mas desistiram. Ele foi a pessoa que não desistiu. Né? Quando perguntaram, nossa, 10 mil vezes você errou. Ele, não, eu encontrei 10 mil formas que não funcionavam. Ele não desistiu. Então, hoje, as pessoas, elas olham e sempre vêm assim, poxa, a Sofia teve isso, nossa, o fulano teve aquilo. Aí olha a rede social, que é um perigo. Você tem que tomar muito cuidado, que a pessoa olha aquilo ali, ela olha para ela e fala, poxa, eu tô muito longe, e você não tá. Cada um tem um momento ideal para chegar no determinado, sim. Mas também precisa do esforço por trás. Precisa. E precisa não desistir de você olhar onde você quer chegar, de quem você quer ser e estabelecer um plano de ação e não parar até você chegar lá. É como calcular uma rota no Waze. Então, eu estava vindo para cá, coloquei no Waze. Então, estava trânsito, vai recalculando, mas eu cheguei aqui. Sim. Assim é a nossa vida. A questão é, aonde você quer chegar? Às vezes não está claro. Você quer ser um corretor campeão? Você quer ser um líder campeão? Você quer ser o quê? Ou você quer vender para pagar conta? Somente, né? E aí você tem que desenvolver um plano. Eu quero vender
10 unidades no mês. Fiz isso vários meses. Mas qual que era o meu plano de ação? As pessoas adoram perguntar o quanto você vendeu, mas essa é a pergunta errada. É o que você fez, né? É o que eu fiz. Porque eu vejo, e eu até brinco que eu nem respondo isso em internet, em todo o meu tempo na área imobiliária, porque eu acho que é a pergunta errada. Para mim, a pergunta certa é o que eu fiz para eu ter um sucesso em vendas. Porque sempre fui a primeira a chegar, a última a sair, sem tempo ocioso, sem aquele cafezinho de... viu, fulano não falou comigo. Aquela Nossa, conversinha fiada chata. Nunca foi de conversinha fiada. E às vezes, por ser muito objetiva, né, as pessoas podem achar, a Sofia é muito direta, é muito brava. Mas jamais é por um foco muito claro estabelecido. Então, se eu quero fazer isso aqui, eu colocava, poxa, eu tenho que fazer 1000 ligações no dia para eu conseguir falar com 200 pessoas. Eu tenho que prospectar X clientes para eu conseguir levar no final de semana para eu ter uma venda. Então, eu sempre fui muito estratégica. E não dá tempo quando você está focado num planejamento em outras coisas pequenas. Então, sim, não dá tempo para você administrar isso. Eu falava, gente, não dá tempo para ser social aqui porque eu estou construindo outra coisa aqui. E o foco tem que estar muito claro. Quando você desenha, que é isso que você quer, não tem o que vai te atrapalhar. Então, eu falo assim, olha, mais do que, quantos VGV, não sei o quê, cada um no cada um, sem criticar nada. Mas eu prefiro muito mais uma pergunta mais inteligente do que o que você fez para você ter uma liberdade financeira. Sim. Porque aí... É muito mais do que número, do que VGV. É muito mais. Porque aí você vai entender que tudo tem um preço, e alto. De noite sem dormir, de muito problema, de vendas que caíram, de você não desistir quando eu tava assim, meu Deus, você é louca, né? De você ir para um domingo de manhã e tá ali num plantão, num feriado de Dia das Mães, num feriado de Dia dos Pais. Isso as pessoas não estão olhando, porque você não posta num dia que você não tá tão bem uma situação dessa, né? É sempre só o sucesso, né? A última etapa ali. Eu até falo assim, na nossa casa, né, a gente tem os porta-retratos de eventos especiais, né? Você tá ali e você coloca num porta-retrato. É a mesma coisa numa rede social. Você não vai colocar ali uma foto de quando você acabou de acordar e você tira e você não vai revelar aquela foto para você colocar na sua casa. Rede social é isso. Exato. É um recorte. Me conta, eu te acompanho, vejo que você gosta muito de estudar, tá sempre estudando, sempre fazendo um curso, sempre, né, saindo da sua zona de conforto. Sim. Mesmo já chegando em um patamar que você está, você não para. Como que é essa trajetória dos estudos? Ou o que você acha que isso influencia também de forma... Muito. Eu vejo assim, o tempo inteiro tudo tá mudando. E a gente não sabe que tá ficando retrógrado. Então, esse é o grande risco. Por isso que eu sempre quero estar numa evolução constante. Então, o mundo tá mudando, o ser humano ele muda. O que é importante para o ser humano muda. E a gente precisa entender isso para estar antenado para eu conseguir te atender. Por exemplo, eu estava agora em Miami, né, estudando sobre a mudança de comportamento de consumo pós-pandemia, e o que isso impactou no mercado imobiliário. Gente, o impacto disso em cada cultura foi tão grande. Teve, por exemplo, aqui no Brasil, teve um índice de mais nascimentos de crianças, então isso impacta no desenvolvimento de projetos maiores, o que estava caminhando para menores e compactos. Ao mesmo tempo, não acompanhou a renda, e aí o cliente não vai conseguir comprar com aquela renda o que ele precisa comprar. Então, você consegue estabelecer e olhar tanta coisa. Houve um evento no mundo. Hoje, houve outro evento no mundo. Todo dia acontece alguma coisa. Então, a gente tem que estar muito antenado para conseguir atender o nosso cliente de uma forma eficaz. Esse estudo, por exemplo, para desenvolvimento, para compra de terreno, para construção, muda muita coisa. A parte do que você vai entendendo de comportamento humano muda, porque a gente é impactado. Então, por exemplo, hoje, as pessoas têm uma irritabilidade muito maior por conta de rede social. Então, o que isso muda para quem está vendendo? Muda que você tem que ser muito mais assertivo e ágil nas suas respostas, senão a probabilidade de você não fechar negócio é grande. E isso veio de uma mudança de comportamento de consumo, que antes você esperava 1 minuto, hoje você espera uma fração de meio segundo. E o corretor, ele se atualizou a isso? Não, porque demora. Vou ver 1 minutinho. Ele ainda fala essa... Um minutinho demora 2 dias. Se você me segue, é meu seguidor, você sabe que você não pode falar 1 minutinho. É 1 minutinho? Se não for 1 minutinho, não me fala 1 minutinho.
Falo, pelo amor de... Porque não é... Se não é um minuto, você fala, olha, eu vou ver isso daqui, até o final do dia eu vou te responder. Você tem que ter clareza. Porque hoje, né, a mudança atual é sobre isso. Amanhã vai ter outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. E o quanto que teve também uma importância sobre sustentabilidade. As pessoas ficaram mais em casa. Entenderam muitas coisas que elas nem viam, né? Sobre ventilação, sobre iluminação, sobre verde. Coisas que a gente não estava em casa. Então, deu uma alteração muito grande de muitas coisas que as pessoas passaram a olhar, o que não estava mais olhando. E isso pode alterar amanhã? Pode. Então, a gente tem que acompanhar muito o movimento do Brasil, aqui do estado, do mundo. Então, eu gosto de estudar por conta disso. Estava no Japão, uma cultura. Ah, mas Sofia, aqui que você foi lá no Japão, o que isso vai mudar no Brasil? Muita coisa. Eles são, né, muito avançados. Então, Muito. a hora que a gente quer pegar referência em tecnologia... Sim, principalmente em compactos, né? Sim. Eles são uma ilha que se reconstruíram tantas vezes, então, inteligência disso... Mas aí fala assim, o que isso impacta aqui? Tudo, porque é uma questão global. Se a gente quiser analisar o que vai acontecer nos próximos anos, é olhar para fora, né? É olhar para fora. Com certeza vai voltar. E o Brasil, ele é tão rico. Então, se a gente pega e estuda isso e aplica aqui, é maravilhoso. Você já viajou muitos lugares. Já. Eu não lembro agora o número, mas você falou outro dia. 62 países eu conheço, mas a trabalho foram muitos, mas antes, na parte financeira, do mercado imobiliário para cá, são de 10 anos para cá. Então, sempre que eu tinha uma férias, eu sempre sempre eu ajusto um curso para eu fazer, mesmo em férias. Mesmo estando em férias. Porque nossa área ali, ela é complicada, a agenda é complicada. Então, eu sempre conciliei as duas coisas, sempre. Entendi. Então, de 10 anos para cá, foram uns 12 países aí. E quando você tá de férias, você consegue se desligar? Não. Não. E eu acho que não tem problema nisso. Eu não desligo, mas eu não quero desligar. Eu acho que se eu estou já em um outro país e resolvendo aquilo que é uma coisa que eu gosto de fazer, não é um peso para mim. Sim. É uma escolha, uma escolha. Então, não tem como você empreender e desligar, né? Tudo que eu olho tem algo para eu aprender, para eu fazer uma aplicação no negócio. Então, você não desliga. Agora, eu reduzo. Então, por exemplo, eu faço tenho uma média de 10 reuniões por dia em dias normais. E em férias, eu deixo na minha agenda no máximo 1 ou 2 grades. Sim. Então, isso é um ajuste disso de férias. Mas que para mim, ok, não tem problema eu precisar fazer uma reunião. Se eu tô do outro lado do hemisfério, tá tudo certo, né? Acho que tudo ok. Não desligo, mas tudo bem. É porque hoje é pregado muito, né? O excesso, mas na realidade as pessoas precisam entender que são escolhas e que a gente opta por elas e que tá tudo bem. Eu sempre falo, eu não julgo quem fala assim, é importante desligar, é importante e tal. Não julgo ninguém a nada. Eu acho que são suas escolhas e você tem que ter paz com elas. Então, Sim. se eu faço essa escolha e eu estou feliz com elas, tá tudo bem. certo. Para quem precisa desligar, tá tudo bem, não é meu caso. Qual país te impactou mais em mercado imobiliário? Olha, vou falar aí meus top 5 que eu até respondi ontem. Que me perguntaram, nossa, Fio, o que mais te impacta de mercado? O Japão, sobre compactos, não é igual. Eu fui num apartamento de 9 metros quadrados. Eu fiz estudos em Tóquio sobre a otimização de espaço. Não tem... Assim, gente, é uma coisa surreal. É o país que eu quero muito conhecer. Sim, sempre. Uma cultura sensacional. E Japão para compacto, Mônaco para mercado de luxo, porque é algo assim, realmente é um principado que você olha e não basta você ter dinheiro para você morar lá. Então, tem uma série de questões para você conseguir comprar um imóvel em Mônaco. E eu fiz um curso sobre alto luxo lá. E foi, assim, uma experiência única, né? Você olha Rolls Royce, assim, na rua como se fosse um carro popular. Então, é algo, assim, que eu achei bem diferente. E a construção de lá é diferente por conta do luxo, né? Então, você vê uma sustentabilidade, você vê as esquadrias diferentes, uma iluminação diferente, você vê as automações diferentes. Tudo de primeira qualidade no mundo está em Mônaco.
né? Então, você vê, acabamento melhor, é da França, então é tudo francês. A automação melhor é da Alemanha, então é tudo da Alemanha. Então, foi uma imersão cultural estar em Mônaco. A parte de fundação, de arranha-céus, muito forte e eficiente em Miami, ali em Sun Isles, eu acho que um dos principais. Mas e Dubai, Sofia? Dubai é uma cidade projetada, mas que tem várias questões sobre infraestrutura. Eles cresceram muito, mas não pensaram numa infraestrutura. Então, você pega grandes prédios lá, por exemplo, que tem caminhões para ir lá tirar todo o excremento de esgoto, né? Porque não tem ali esgoto. Se chove ali, alaga, é terrível. E chove ali 2 vezes no ano, alaga a cidade inteira. E tem que ir lá fazer sucção, porque não tem ralo, não tem esgoto, né? Então, por isso que eu atribuo assim, as construções inteligentes disso, Japão, Mônaco, e aí indo para questões de retrofit de uma cidade mais antiga, como Portugal, que você pega questões históricas, como fazer um retrofit numa cidade histórica, que não dá para você crescer naquilo ali, como é feito, é algo bem inteligente. E Estados Unidos, eu acho que eu colocaria aí Miami, justamente por essas questões funcionais de obra, né, e diferenciais, de abalo sísmico, eles estão assim bem avançados numa questão de estruturação. Gosto muito da forma de pagamento que eles trabalham ali em Miami, que você tem, o seu pagamento é de acordo com a evolução da obra. Sim. Então, acho isso bem, bem interessante para o cliente. Meus clientes gostam bastante, inclusive, porque você tem ali prazo de fundação X. A fundação, dependendo do projeto, é 1 ano, né? Dependendo se for próximo ao mar. E aí você vai indo, você tem uma quitação quando você vê a torre. Então, para pessoas mais inseguras se aquilo vai sair ou não, é um contrato bem confortável. Eu acho que eu colocaria esses países, assim. Singapura. Você foi recente, né? Foi recente. Singapura é uma coisa... sim, contratada, na verdade. Eu participei de uma conferência internacional de sustentabilidade, automação e construção limpa. Então, você olha uma obra em Singapura, você não acredita que tem uma obra ali, de tão limpa que é, né? Porque é funcional. Por exemplo, 1 hora de uma pessoa trabalhando na construção civil no Brasil equivalem a 15 minutos de um singapuriano de eficiência. É claro que aí, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, né? Porque eu fiquei lá, né, 1 semana estudando, mas otimizar processos, recursos, funcionalidades que eles têm lá, que eles estão bem avançados. Então, eles têm uma eficiência de obra muito grande e uma atualização sustentável, sobre emissão de carbono, sobre o processo inteiro da obra, eles estão bem avançados. Então, você não vai olhar em Singapura aqueles arranha-céus, aquelas coisas que você encontra em Dubai ou que você encontra em Miami, com algumas marcas assinadas. Mas você vai encontrar muita eficiência de obra e muita inteligência em todo o processo deles. E eles são altamente focados em tudo. Em planejamento, em execuções. Então, eu achei, assim, sensacional. Foi a primeira vez estando lá? Em Singapura foi a primeira vez. Eu já tinha feito uma parada, mas fiquei 1 dia só, então não conheci Singapura. Não considerei que eu tinha conhecido quando a gente faz uma parada, mas foi minha primeira vez a trabalho para conhecer o mercado de lá. Fiquei bem abismada, assim. Sofia, você é conselheira hoje de grandes empresas, né, Sim. fora do país. Como que é estar a um passo à frente, né? Não é todo mundo que consegue chegar nesses que seja fundos ou construtoras para de fato ser conselheira. Você precisa ter um gabarito de experiência, né, muito forte daquilo, porque quando você vai avaliar se aquela operação está fazendo sentido dentro do seu know-how, você tem que ter dados e fatos. Então, hoje no mercado, a gente tem muita gente que acha as coisas. Sim. E num conselho, você não acha nada, você avalia dados. Né? Você avalia informações, você coloca em cima do que está acontecendo, então não tem muito sentimento nisso, tem as ações para isso. E eu sou uma pessoa muito racional quanto a isso, porque eu estudo sobre isso o tempo inteiro. Então eu gosto bastante, me sinto honrada, eu acho que quando você tem essa oportunidade e você tem essa expansão de mercado mundial, é algo que... É algo que na minha carreira eu sempre procurei
eu sempre almejei isso, de ter isso, sabe? Não só em nível nacional, embora, assim, os meus clientes fora, o meu foco é o nicho do brasileiro. Sim. Então, é brasileiro que compra Fora. isso em outros países e que desenvolve, constrói, enfim, em outros países. E marcas que eu trago de fora para assinar aqui ou na Europa também, são todas as frentes brasileiras. Então, eu acho que, para mim, é muito importante, assim, uma realização, talvez, eu diria. E como é ser mulher e liderar tantos projetos, ações importantes, principalmente no mercado, né, imobiliário. Aqui no Brasil ainda a gente vê que, estávamos até comentando isso mais cedo, Sim. que cargos mais altos às vezes ainda é só liderado por homem Sim. mesmo. Agora você está participando de uma incorporação 100% Feminina. feminina. Então, como que você lidou com isso também durante o tempo? Porque a gente sabe que tem, às vezes, um Sim. ou outro ali, né, para Olha, eu já vim de um mercado masculino, que é o financeiro. E eu tive na minha vida já situações da minha equipe ser 99,9% masculina e só eu de mulher, sendo a líder. E eu sempre entendi a importância do ser humano em tudo. Então, eu não sou uma pessoa que fala assim, nossa, precisa ser mulher. Não, eu sou a pessoa que eu respeito o ser humano. Então, eu nunca tive esse olhar por ser mulher e nunca me reduzi por ser mulher. E nunca permiti que me reduzissem por ser. Então, já teve muitas situações na minha carreira de muitas coisas. Então, só que eu sempre optei em não focar nas coisas desagradáveis que já me aconteceu. E focar o que aquilo me ensina para eu olhar e crescer. Então, o que me ensinou cada situação e situações horríveis que eu já passei? Em focar em mim para eu ser melhor comigo. Eu sendo melhor comigo, aí vai ser difícil para a pessoa. Porque você tem controle, né? Sim. Sobre você e não sobre o outro. E aí, se eu pegar e falar assim, poxa, tá falando que a mulher não sabe fazer isso, então eu tenho que ser a melhor para fazer isso. Eu tenho que ser 8, 10, 15 vezes melhor para chegar numa capacidade para outra pessoa entender que aquilo funciona, eu vou fazer aquilo e vou funcionar. Eu vou canalizar minha energia para o que vai dar um resultado e para o que vai dar certo. Então, isso daqui não tá bom. Então, o quanto é bom? Eu ser 80% de vendas da empresa, eu ser 90%, eu ser 100%. Então, você, qual que é o plano? Qual é o seu plano para isso? Daquilo que você controla. Então, eu sempre tive muito isso, né? Hoje, o projeto de incorporação 100% feminino, eu sou sócia embaixadora master. Quando eu aceitei, a gente estava desenvolvendo o projeto, não foi na questão de falar assim, mulher, vamos mostrar que a gente pode. Não, a gente pode e acabou. Como qualquer ser humano que quiser, ele vai poder. Seja mulher, homem, qualquer gênero, porque é o ser humano. Mas essa causa em especial, eu quis muito abraçar para mostrar que é possível dando oportunidade. Porque o que adianta eu vir aqui e falar, olha, tem que dar oportunidade. Nossa, tem a mulher, às vezes, no canteiro não consegue emprego, e ela é de canteiro, ela faz acabamento. Eu posso fazer uma operação e dar oportunidade para essa mulher. E mostrar para o mercado, depois de pronto esse prédio, o quanto ele teve uma funcionalidade de viabilidade financeira melhor. O quanto eu economizei de produto, o quanto eu economizei numa viabilidade econômica. Sim. Né? Isso você consegue ter mais, ser mais palpável, mas não que, mas os homens... Não tem nada a ver homem ou mulher, mas é querer dar oportunidades a outras mulheres. Então, amanhã a gente pode fazer um projeto só de X. Agora eu estava na reunião de Pacto Global com a ONU, que estavam os CEOs das principais empresas aqui, e é o principal evento aqui da ONU no Brasil. E estava uma líder, né, de transgêneros. E o quanto que ela atua nessa questão de transgêneros no Brasil. Então, não é a questão de ser mulher, ser homem. É a questão de dar oportunidade ao ser humano. Esse, em específico, vai ser para mulher. Onde vai ser o projeto? No Butantã, do ladinho da estação. Entendi. E já está lançando no mercado agora ou ainda Não, tá em a gente fase? só divulgou agora, né, porque já está no processo final de licenciamento de produto. Então, hoje a gente vai fazer, são apartamentos compactos, e eu coloquei, o que você acha que teria num projeto de incorporação feminina? E o quanto a própria mulher, ela coloca uma coisa que nem é, né? É um prédio rosa? Não, gente. Por que a mulher vincula? Não, é um prédio com eficiência. O que um cliente ele quer? Uma eficiência, um preço bom,
um acabamento muito bom, é isso que a gente vai fazer, uma boa obra, né? E hoje a gente está atuando com os investidores, e aquilo que a gente não vender para investidor, a gente vem a mercado para varejo. Mas eu acredito que pelo andar que está aí, a gente já vem 100% vendido. Que legal. Sofia, o que você, né, durante essa trajetória, é incrível a sua jornada, eu falo que é uma referência como mulher para a gente no mercado imobiliário. Tá no digital, tá presente em várias áreas. Como que você começou no digital? Porque eu sei que você também era do off. Eu falo que as minhas grandes negociações são muito do off. Hoje o online representa 20%, 15% das minhas operações em longo de carreira, tá? Sim. Se eu pegar X de VGV é 15%, 18% vai ser originado de um online. Então, eu sou muito mais off, né? De relacionamento, em carteira, enfim. Mas eu comecei quando eu comecei na área da corretagem. Porque eu falei assim, bom, se eu tô em vendas e a pessoa não sabe que eu existo, eu não existo. Como que eu faço para ela saber que eu existo? Então, eu comecei a fazer campanhas no meu Instagram. Ah, Sofia, como? Segmentando o nicho. Então, eu estava ali num projeto na Casa Verde, segmentava todo o raio da Casa Verde, via quais eram os comércios, então eu segmentava para fazer anúncios, colocava ali numa padaria, aí eu colocava aquela padaria no meu Instagram, marcava aquela padaria, seguia aqueles Instagrams das pessoas do bairro, e aí eu fui começando a criar carteira na internet. Então, quando corretora, fiz uma ação na internet para captação. Depois, como gestora, para as pessoas saberem que a empresa existia. Sim. Depois, como líder, para mostrar a cultura da empresa. E depois, para mostrar a implantação daquilo ali que você pode, né? Que é um diferencial de vendas que eu coloco sobre a importância do ser humano. Ela vai muito além do que qual o valor do imóvel que você está vendendo, a importância que eu dou para você. Então, vai muito mais. Hoje faço grandes negociações, mas a importância que eu dou para você, ela é tão maior do que o VGV que eu tô te vendendo, que para mim é um detalhe. Sim. É claro que numa grande negociação, você tem que, por obrigação, saber questões técnicas. Isso é obrigação de quem está trabalhando, você saber tudo o que você está fazendo, estudar. Agora, você ter interação humana, você conseguir colocar, entender qual é a necessidade do seu cliente, isso muda tudo. Isso muda tudo. Então, para mim, o digital é um desafio até hoje, porque eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito, muito introspectiva. E as pessoas não acreditam, né? Porque eu faço palestra, live, já fiz palestra para 10 mil pessoas. E tá no Conecta tantos anos, sim, eu vi sua palestra ano passado. E esse ano eu nem sei se eu vou conseguir estar, porque vou fazer uma palestra no Marrocos, com algumas empresárias, estou super feliz. E eu já tinha fechado isso antes do Conecta ter a data, e eu tô assim nessa situação, né, para ver a agenda. Problema de agenda já do fim do ano é bom, né? Ótimo. Mas o que eu quero dizer? E por que eu faço questão de falar isso? Que se eu consigo desenvolver isso e estar ali, você que fala que não gosta, entende? Eu também não, mas o gostar e o fazer por um propósito são coisas diferentes. Então, eu entendi que eu precisava disso para eu conseguir alcançar isso, com um plano de ação. Então, eu fazia. Ah, me sinto confortável toda vez que eu vou fazer live. Ah, me sinto confortável. Claro que não. Claro que não. Eu me sinto confortável lendo um livro. Eu me sinto confortável estando, né, quieta. Eu sou essa pessoa. Mas, a partir do momento em que eu decidi que dentro do meu propósito de ajudar outras pessoas, de construir o que eu quero, isso faz parte, então eu dedico meia hora do meu dia, todos os dias, há 10 anos, para a rede social. 30 minutos? 30 minutos, não mais do que isso. É temporizado. Uau. E o que você... Que eu não fico olhando das vidas Tanto que as pessoas... Gente, eu já quero até dar um recado também. Se eu não te sigo, não liga, porque eu não fico olhando isso. É importante. Eu tenho uma clipagem, e dentro dessa clipagem que eu assino, é um aplicativo de inteligência artificial, eu leio só as matérias do que eu quero do setor. Então, já para eu não perder tempo, para eu ter que procurar, entendeu? Então, eu não fico ali, nossa, às vezes eu não sei o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo no termo pejorativo, tá? O que está acontecendo no mundo, média global, etc., eu sei.
economia, etc., o que abala o nosso mercado, eu sei. Mas eu digo assim, eu nunca assisti um Big Brother, por exemplo. Eu não assisto novela há 30 anos, por exemplo. Eu não assisto TV aberta há 30 anos. Então, se você me perguntar ou passar alguém aqui, eu posso não saber. Mas se você me perguntar quanto tá o dólar, quanto fechou a bolsa, o que isso impacta, quanto que tá o aço, quanto que tá a tonelada de... Eu vou saber que isso tá no meu mercado. É o que importa. Então, às vezes a pessoa ela tá consumindo tanto conteúdo na internet, mas ela não tá produzindo e ela fala que ela não tem tempo. Entende que a conta não fecha? Muito. E é uma linha também pouco perigosa, né? Se a gente ficar entrando nessa questão da rede social, porque às vezes você vai entrar ali naquela linha de ficar comparando sempre. A gente tem vivido muito isso hoje. E é uma linha que eu acho que, assim, não compensa. De fato, você precisa produzir, sai da rede social e bora. Não, eu acho que a pessoa ela precisa entender que existe a vida realmente off. E o que você posta na rede social, ela é 1% da sua vida off do que você está fazendo. Então, por exemplo, eu postar na minha rede social uma contratação em Singapura é 1% de tudo que eu fiz para eu ter aquela contratação para eu estar lá, que a pessoa não está vendo. Qual renúncia, o quê, né? E a pessoa ela tem que olhar que por trás sempre tem muita renúncia, sempre tem muita coisa. E eu olho, assim, a rede social, eu pego como inspiração, pego o que é bom e ponto. Porque senão você fica nesse método comparativo, você nunca tá bom em nada. Porque sempre vai ter alguém melhor que você, alguém... Ah, comecei a fazer a live, poxa, minha live tá assim, a do fulano... Não, a sua tá assim. Se você ficar melhor todo dia, 1% você, já tá bom. Ponto. Não precisa ficar comparando, né? Não, eu não me comparo. Porque eu até tava vendo uma entrevista, assisti uma entrevista da Anitta, e muito interessante que ela falou assim, eu sou uma pessoa mais importante pra mim, e acabou. E aí, muita gente debateu que ela estava sendo egoísta. Só que em muitos momentos da nossa vida, nós temos que ser egoístas sim. Por quê? Você vai estar num caixão sozinho. Cama de hospital, você já viu de casal? Não tem. É sozinho. Tudo você passa na vida e você tem que passar em várias etapas da sua vida profissional sozinho. Então, você precisa se olhar e ver o quanto você é grande sim. Por que não? Porque sempre alguém tá maior que você. Sempre. Não. Mas são fases da evolução de cada um. E aí, às vezes, você tá olhando uma pessoa que tá há 20 anos na sua frente e você começou ontem. Sim. Aí você vai entrar numa linha perigosa e que eu vejo que a internet é maravilhosa, mas tem que tomar cuidado. Tem que buscar um equilíbrio na internet, porque a internet, ela adormece, é como se fosse um entorpecente, né? Isso tem... As pessoas, quando elas estão mexendo, tem estudos que mostram como que reage o seu corpo à dopamina. Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina incrível. Então, você já está olhando ali, se transporta para aquilo ali. Então, você tem que tomar cuidado para aquilo do que é o real. Daquilo que você pode pegar aquilo e transformar numa ação para ser real na sua vida. Viu algo bom? O que você pode aplicar tendo aquilo como inspiração? Aplica. É importante a aplicação. Sofia, a gente vem acompanhando, né? Cada vez mais você está conectada também com inteligência artificial, Sim. criou a Sofia. Sim. Como que é isso no seu dia a dia? Eu vejo que você já estuda há muito tempo. Sim. Inteligência artificial. Eu vejo assim, que tudo que a gente pode otimizar nosso processo, a gente deve fazer. E eu sou a louca da produtividade. Então, não significa que você trabalha 20 horas, que você está trabalhando de uma forma inteligente e produzindo da melhor forma. Se você faz o seu trabalho de 20 horas, você conseguiria fazer ele em 4, aí você está sendo produtivo. Sim. Então, todo tempo eu me questiono, eu fiz essa minha atividade em X horas. Como que eu consigo otimizar para eu fazer melhor em menos tempo? Aí é produtividade. Então, dentro disso, eu uso a inteligência artificial há bastante tempo para otimizar minha jornada de dia, de tudo na vida. Se for na minha casa, minha lista de compra tá na Alexa. Se você fizer tudo, é automatizado, tudo, porque isso agiliza. Aí eu coloquei lá na Alexa, tá no meu aplicativo, se eu estiver aqui no mercado, eu não esqueci, tá tudo certo. Tá tudo conectado. Então, eu falei, por que não desenvolver uma inteligência para ajudar os corretores que não têm, às vezes, como pagar uma assinatura de uma inteligência? Porque tem um custo. Esse custo é meu. Eu faço gratuito para o corretor.
Você já está liberada no mercado, o corretor Sim. não tem custo nenhum, mas e para imobiliário, você pretende levar isso para Para frente? empresários, eu já tenho alguns pacotes. Como que funciona? Eu fiz questão de colocar a Sofia IA, que é o meu nome, por quê? Para ser a minha indicação. Então, ali tem vários insights meus sobre o mercado imobiliário. Isso foi o que mais demorou para ter insight de algumas curadorias de temas, porque o corretor coloca lá algumas coisas específicas, vai ter ali a minha resposta. E aí você consegue conversar 24 horas ali com a Sofia. Com relação a empresas que querem contratar, eu faço uma triagem. Primeiro eu vejo se eu realmente indico, faço um levantamento. Passando ok nessa primeira etapa, daí eles fazem uma assinatura de 1 ano para a Sofia indicar. Então, qual que é a melhor imobiliária de tal lugar? Então, tem como eu colocar na inteligência, sendo que se eu acredito que seja. Entendi. Eu, Sofia. Hoje, como que foi implantar a ferramenta junto a... Porque tá no Instagram hoje, né? Tá no Instagram e no WhatsApp. Tá. Como foi essa implantação? Essa automação, deixar tudo... Eu falo que é importante, você não precisa saber tudo, você tem que ter o telefone de quem saiba. Então, eu tenho uma equipe muito boa. Quando eu quis fazer essa implantação da minha inteligência, a gente fez uma reunião e eu peguei as melhores pessoas que foram formadas no Vale do Silício. 2 delas foram formadas lá. E aí a gente conseguiu automatizar. A automação em si, para colocar no meu Instagram, foi fácil. O desenvolvimento foi demorado. E para as pessoas que sabem ali fazer, para fazer a programação, o trabalho foi todo delas, né? Sim. Eu fiz uma contratação de um serviço com a minha equipe. Entendi. O que você acredita que a inteligência artificial, além da otimização de tempo, ela pode nos ajudar no mercado imobiliário? Se eu colocar para você a assertividade de um estudo de mercado, né? Uma coisa é você pesquisar no Google, que vai te dar informações totalmente aleatórias de 1 ano atrás, 2 anos atrás. A inteligência, ela consegue te dar dados precisos, mais recentes. Então, tem buscadores que você vai conseguir, com informações mais corretas, ter uma tomada de decisão melhor. Sim. Embasamento em dados. Então, isso para uma compra de terreno, isso para uma viabilidade, isso para você checar preço mundial. Isso para você analisar, poxa, o aço está X, mas uma análise de risco, deixa eu fazer uma projeção. Você consegue fazer uma projeção com inteligência artificial. Você pode fazer uma viabilidade ali na sua planilha e você pode fazer uma viabilidade da inteligência e cruzar. Sim. Então, você vai ter mais um dado para você errar menos, para você ter uma análise de crise menor, né? Dentro da parte de operação de vendas, você tem como mapear perfil de cliente que queira consumir aquilo ali em nicho do quilômetro e em nicho mundial. Então, você consegue, com a inteligência, automatizar tudo para você ser mais assertivo na sua estratégia. Em tudo. Então, quando as pessoas ficam, a inteligência vai substituir o ser humano e tal. Gente, vai substituir quem não sabe usar. Porque se você sabe usar, e eu, Sofia, faço X coisas com a minha otimização do meu dia, uma pessoa que não usa nenhuma inteligência, ela vai fazer 10% do que eu faço. Porque não consegue otimizar. Não consegue otimizar. Quando você estava liderando a equipe, né, gerência, diretoria, você já falava disso para a sua equipe? Sim, muito. Sempre fui muito a favor a todo tipo de tecnologia. Acho que elas são todas benéficas. E como que a equipe reagia em relação a isso? São etapas, né? Porque você tem quebras de objeções. Cada pessoa tem uma cultura, tem uma geração, e ela vai ter aquilo ali que você está ensinando, vai receber de uma forma. E é normal. Então, tem a geração Z, tem a geração milênio, tem a geração baby boom. Depende de qual a geração. Então, você vai ter uma resistência a tudo que é novo. Senão, você não iria ver, assim, o fim da Blockbuster. Mas quando a Blockbuster viu a Netflix, isso aí não vai dar em nada, Porque a pessoa, ela não consegue analisar, por ela estar na zona de conforto dela, ela não quer um risco, ela não vê a inovação, porque a inovação, ela é risco. Então, a gente tem que ir quebrando objeções, falando a linguagem de cada um. E como ela pode ser traduzida para mais resultados. Quando você mostra para um corretor, por exemplo, que se você utilizar a inteligência artificial, você vai conseguir sair de X resultados para X, aí você está conversando a comunicação dele. Então, em vez de você fazer 2 vendas no mês, você consegue fazer 4. E aí? É uma escolha, né? Você vai ficar de não fora. A pessoa rapidinho fala como que eu utilizo isso de uma forma melhor. Para você fazer um patrocinado, você vai fazer mais assertivo, você vai conseguir mapear melhor quais os gostos das pessoas que queiram morar em tal X bairro.
Qual é a faixa de idade? Antes, para você ter estudos como esse, como construtora, a gente paga caro. Ai, demorava muito, até para Muito. você ter Hoje informação. o corretor consegue fazer. Tem estudos de mercado já, assim, de inteligência artificial. Então, você não precisa esperar e você consegue ter uma otimização. Porque tempo não é dinheiro, né? Você não compra um minuto do seu tempo, é muito caro. Sim. Então, olha só o quanto a inteligência nos ajuda. É muito importante. E você vê que existe hoje, de forma, né, do nosso cenário no Brasil, essa aceitação já perante as construtoras, perante os corretores? Eu estava recente no Incorpora da Abrainc. Eu sou atuante na Abrainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras no Brasil, para quem está nos ouvindo. E um dado que a Abrain trouxe foi que das incorporadoras brasileiras, 30% apenas utilizam a inteligência artificial, sendo que desses 30% tem um percentual que usa chatbot que acha que isso é inteligência artificial, que não é. Então, esse número cai ainda mais. Então, se você para racionalmente pensar assim, poxa, o Oceano Azul. Se eu utilizar, eu já vou estar 70% à frente. É só isso. É fora da realidade ainda o número, né? Precisam de ter Mas essa expansão. o nosso mercado é um mercado mais leonino realmente, né? A Sim. construção, ela é algo que ela é conservadora. Então, é importante olhar e você conseguir fazer algumas jogadas nesse meio que você vai se dar muito bem. Você pegou, quando você entrou, né, na corretagem, um projeto parado, que Sim, não tinha vários. venda e tudo. Não foi só, não, foram vários. Qual? Peguei em plena crise, né? 2014, quando que o Brasil não tá em crise. Mas, em 2014, peguei impeachment, peguei vários pontos e sempre foram bons meses de venda. Então, tudo é estratégia de trabalho. O que você enxergava que as pessoas, né, você não enxergava dificuldade de venda, tinha uma estratégia legal de trabalho e conseguia realizar a venda, e por que antes estava parado? O que você enxergava que Eu tinha enxergo diferente? como plano de ação efetivo, não o que você quer fazer. Eu vejo que o corretor, ele quer muito fazer as coisas, mas não faz nada. Ele fala assim, vou ligar, mas não liga. Você não vê ele ligando. Vou fazer prospecção, mas não vai. Ele perde cliente a toda hora e fala que estão pegando o cliente dele, né? Sempre tem essas histórias. Eu nunca foquei hoje a era nisso. do lead, né? Agora é lead. Né? Só que você está fazendo o quê para criar essa carteira e ter uma relação? Se eu te falar assim, fala o nome de 10 clientes seu da sua carteira e o que eles querem, quando foi a última vez que você falou, você não sabe. Verdade. Então, você não tem uma carteira. Porque minimamente você tem que saber quem são seus clientes e o que eles estão procurando. Se você não sabe, é porque você não tem relação. Você tem lá uma planilha com dados. É diferente de ter uma carteira. Qual que é o diferencial hoje, principal numa habilidade ou alguma ferramenta que você acredita que o corretor precisa dominar, além, né, obviamente, conhecer pessoas e tudo mais? Além de conhecer que é uma carteira, o que na minha opinião, é ele fazer uma gestão emocional. Por quê? Se você não é uma pessoa que se conhece, você não vai conseguir atender e nem entender a necessidade do seu cliente. E aí, muitas pessoas são muito técnicas, mas vendem muito mal. Pode ver. Verdade. Tem pessoas técnicas, mas elas não conseguem. Elas são muito boas, mas elas não são boas com pessoas. Então, você precisa ter desenvolvimento com pessoas. Eu tenho gestão em pessoas, estudei sobre isso, mas o quanto é importante entender o que é importante para o outro num negócio. Isso é muito importante. Quantas formações você tem? Eu tenho 2 graduações, 2 mestrados, uma pós, um doutorado. Aí de curso eu faço pelo menos, desde os meus 18 anos, eu faço pelo menos 2 cursos por ano sagradamente. Seja de EAD, seja indo, por exemplo, 2 cursos sempre. Isso eu coloquei uma meta de vida para mim. E eu já fiz cursos aleatórios, assim, total, tá, sabe? Porque eu acredito muito nessa questão de conexão com as pessoas. Então, eu já fiz curso de dislexia, já fiz curso de TDAH, já fiz... mas Sofia, você tem? Não, mas você pode atender uma pessoa que tem. Sim. E você tem que entender o que é importante para ela. Eu já fiz curso sobre autismo, como que eu atendo uma pessoa com algum tipo de deficiência, como que eu me comunico bem com ela. Não é só sobre vender, é sobre o que é importante para ela. Então, eu já fiz, assim, eu faço minimamente, tá? 2 cursos por ano. Em 2023, eu fiz esse da Universidade de Miami e da Universidade de Coimbra.
Então, eu fiz sobre liderança feminina na Europa. Então, eu peguei toda a técnica europeia. Muito legal. Então, eu sempre ponho 2 anos, 2 cursos que eu quero muito. E aí, já fiz a curso, assim, gente, até para sommelier. Eu fiz 3 cursos sommelier, assim, amador. Porque você consegue conversar sobre vinho com uma pessoa que gosta de vinho. Principalmente no mercado de alto luxo, às vezes a gente não está falando de imóvel, né? Às vezes é a relação, a vivência, Sim. tudo aquilo que a gente viveu carteira no em imóvel conjunto. de luxo, ela é isso. É a bagagem da experiência. É porque a pessoa que está comprando um imóvel de 20, 30, 40, 50, 60 milhões, eu já negociei ilhas nesse valor de euros. Você entende que a pessoa ela sabe avaliar muito bem o que ela quer? Sim, com certeza. Para ela ter esse dinheiro, ela trabalhou, ela sabe, às vezes ela sabe muito bem. Então, não é só sobre você ser técnico, é sobre você saber a necessidade daquela pessoa e atender ela da forma como ela quer ser atendida. Então, isso daí parece que é uma coisa simples, mas olha, não é. É complexo. Você precisa Entender pessoas entender é de muito pessoas. tempo de estudo. Sim. E muda a todo momento, né, o comportamento. Muda todo momento. Às vezes você tá ali falando uma coisa, o cliente não tá num dia bom para aquilo, você precisa ter essa sensibilidade. Sim. Né? E eu vejo muito corretor que, às vezes, ele já fez algumas negociações e ele fala tanto, e ele erra tanto, né? Então, escuta um pouco mais. Eu sempre falo que é importante ouvir mais do que falar. Sim, que aí sem você dúvida. sempre vai tirar um aprendizado e vai dar um passo à frente sempre pro próximo ali, para você parar com os erros, que às vezes é só um pouquinho que você precisa ouvir, que tá logo ali no As ouro. perguntas certas é o ouro. Sofia, hoje, né, você é casada há 19 anos, Sim. igual você comentou. Já vi várias perguntas, muitas pessoas na internet, né, uma coisa mais pessoal, porque é uma decisão sua não ter filhos. Sim. Como que é isso, né? Eu acredito muito também por causa da rotina, também é pesada, mas é uma escolha. Que não? Eu sou zero problema de responder isso, mas como que as mulheres mesmo, eu já tive muitas questões delas, de falar assim, mas também você consegue, você não tem filho, né, Sofia? Eu entendo que ter filho, realmente, você tem que fazer outros cálculos para aquilo ali. Eu entendo, e eu acho fantástico a capacidade da mulher em fazer essas jornadas todas. Fantástico. Eu nunca quis ter filho. E como que isso surgiu? Desde criança. Então, eu fui uma criança que eu ia para a escola e eu não tinha paciência com criança. Eu não era uma criança que brincava de boneca. Eu brincava de carrinho. E eu brincava indo trabalhar. E aí, as psicólogas da escola chamavam minha mãe. Porque eu desenhava uma pessoa que supostamente poderia ser meu marido e 2 gatos. Eu desenhava isso. E aí, naquela época, né, falava pra minha mãe, nossa, o que estava acontecendo? Será que, né, não tinha uma família feliz? Pelo contrário. Eu acredito que eu não pensar em ter filho, desde muito nova, eu penso o seguinte, eu tenho 2 irmãs, eu sou a mais nova, cada irmã minha eu tenho um sobrinho. E elas são mães. Uma coisa é ter filho, outra coisa é ser mãe. E elas são mães. Minha mãe é mãe. E eu não acho que tem pessoas que não têm essa parte de ser mãe. Eu amo criança, eu amo meus gatos, eu amo, assim, eu tenho um cuidado excessivo, mas eu entendo que não é pra mim. Só isso. E na época, quando eu comecei, antes de namorar meu esposo, antes dele me pedir em namoro, em casamento, etc., foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele. Se ele queria ter filho. Você já tinha isso muito claro. Porque eu não queria. E eu namorei uma pessoa antes dele que queria ter filhos e eu terminei por conta disso. Porque você tem que saber muito bem o que você quer, porque não dá pra você ter uma decisão tão importante. E eu me conheço, né? Mas é nova, né? A família fala, vai mudar. Gente, eu não sei quando vai, eu já tô com 40 anos, né? Então, tô super ok com a minha decisão, feliz. É uma coisa que não tem uma explicação. Eu só nunca me imaginei mãe. Embora eu amo crianças, já ajudei muitos anos em instituição de criança, em hospital de câncer infantil, muitos anos como voluntária. Eu amo criança, mas é diferente de você ter filho. Sim. Entende? Às vezes as pessoas olham e falam, não, são coisas distintas. É uma escolha, né? E tá tudo bem. Sim, mas eu gosto de falar sobre isso para as mulheres entenderem que ok você querer ter, ok você não querer não ter. Sim.
E falam, Sofia, mas quando você estiver mais velha e tal? Mas, tem muitos pais que são mais velhos e o filho não consegue cuidar e tá tudo bem, porque as pessoas têm a vida delas também. É um assunto muito delicado. Por isso, você tem que ter um bom fundo para você conseguir, né, fazer reservas financeiras para você viver a sua vida confortavelmente na velhice, considerando todos os custos de da fase adulta e para a parte idosa. Você precisa ter dinheiro. Fazer essa análise. Planejamento. Planejamento financeiro. Isso é fundamental para quem tem ou não tem filho. Você ter vindo da área financeira, você acredita que isso te ajudou muito no mercado imobiliário? Não sei se... Eu vejo que tudo é válido. Às vezes a pessoa manda para mim, Sofia, devo fazer tal curso? Tudo é válido. Tudo você vai usar em algum momento da sua vida. Eu vejo que foi uma fase... Eu vejo assim, minha vida como um livro. E ali são capítulos que foram importantes, sabe? Que compõem uma história. Então, eu vejo que é importante porque eu consigo discursar e entrar em alguns assuntos muito complexos que se eu não tivesse trabalhado e me especializado naquilo, eu não saberia, teria que estudar. Então, eu vejo que para algumas transações que eu já fiz, isso me ajudou a ter uma clareza de entendimento para onde seguir numa negociação, sabe? Tinha que tossir na hora. Teve alguma negociação que que foi muito difícil e que quando concluiu te deixou assim? Várias. Várias. Eu acho que toda negociação ela é muito única de você falar, uau, consegui, né? Recente eu fiz uma intermediação muito grande em setembro, outra muito grande em dezembro, que eu fiz assim, uau. Quando acabou eu falei assim, deu certo, uau. Porque envolvia muita documentação, envolvia governo, envolvia fundo, envolvia muitas partes, não era só um proprietário. Então, quando você tem grandes pessoas envolvidas, a atenção ela é muito grande. E grandes negociações, você nunca está sozinho, você Sim. tem também pessoas para aquilo. Então, eu acho que todas são muito importantes para mim. Tem algumas que ficam ali como um diamantinho, sabe? Que você fala assim, uau, fica ali no seu... Na sua coroinha ali do que você conseguiu fazer pra carreira, né? Sim. Mas eu vejo como todas muito importantes, independentes, sabe? Únicas, né? São únicas. Porque o ser humano, ele é único, né? Eu falo isso pros meus vizinhos, eu encontro eles no elevador e eu intermediei pra quase todos eles. Então, eu falo, quanto é importante? Eles falam, olha, Sofia, lembra, esse daqui tava grávida, agora já vai fazer não sei quantos anos. Eu falei, gente, tô ficando velha. Então, todas as negociações, você tá muito... íntimo de uma pessoa, íntimo no sentido de você estar propondo um lar. Então, ela sempre vai lembrar da experiência que ela teve com você ali, de venda. Sempre. De uma boa experiência. Né? Uma má também, como eu sempre lembro de uma má experiência. Mas não do corretor. Compra, né? Não das minhas, mas não do corretor, da situação. Então, é importante ter uma jornada bem positiva, sabe? O que te levou a escrever um livro? Tá indo para o segundo, né? Sim, já escrevi o segundo. Eu fui coautora de um livro, As Mulheres Empreendedoras no Mercado Imobiliário, e foi um amigo que ele falou para mim. Eu sempre tive blog, sempre gostei de escrever, porque é uma forma como eu organizo meus pensamentos, é um hobby. Então, às vezes estou muito acelerada, é uma forma como eu consigo colocar as coisas no papel. Então, se eu tenho muita ideia, eu ponho no papel, eu ponho um plano de ação. Então, para mim, isso deixa uma clareza, assim, funciona esse método para mim. Tanto que eu sou do papel, eu tenho vários cadernos. Se você for no meu escritório na minha casa, você vai ver isso. Vários cadernos, tipo... caderno de planejamento, caderno não sei o quê. E tá tudo na planilha, mas primeiro eu tô ali, eu transcrevo no caderno, tudo. E aí, um amigo falou para mim, Sofia, você gosta tanto de ajudar as pessoas, por que você não escreve? Porque eu escrevo no meu blog, antes e falava sobre mercado financeiro. Falei, será? E aí eu fui coautora. E aí a editora do livro gostou muito do meu capítulo, que eu falo sobre metas. E falou, poxa, Sofia, você escreve tão bem. Eu falei, bom, aí escrevi. Compilei ali, escrevi rápido até. E eu falei, eu vou fazer isso e todo o lucro do meu livro, eu vou ajudar as pessoas a entrar no mercado imobiliário para ser corretor. E foi nisso. Na pré-venda bateu best-seller pela Amazon. Porque ser best-seller... Eu não falo sobre best-seller, não sei o quê.
é uma quantidade de tiragem da editora. Sim. Então, não significa tanta coisa ser best-seller. Na quantidade de tiragens que eu fui best-seller pela Amazon, tem outra chancela. Porque você sobe a categoria para indicação de livro. Então, eu fui a indicada do livro de vendas de 2023, foi o meu, pela Caras. Que não é ranqueado pela Amazon por tiragem de impressão, que é muito importante. Então, foi um marco, assim, para mim, eu não esperava. E fui best-seller em Nova York, na minha edição em inglês. Pela Amazon também. Então, eu fiquei muito feliz. E também, eu vi assim, não era proposital eu fazer aquilo, sabe? Foi mais no sentido de ajudar e acabou sendo uma decorrência. Agora, eu escrevi um livro sobre empreender, porque como eu vou estar lançando esse primeiro projeto na parte de empreender, e eu tenho outras empresas e sempre tive, então eu quero falar um pouquinho sobre isso, da minha visão. E já concluí, é que eu convidei algumas pessoas para falar da visão delas no mercado imobiliário, então eu tô só concluindo isso. E quero não, né? Vou lançar, tá no meu pipe aí para eu lançar no segundo semestre desse ano. Que legal. Teve alguma dificuldade ao escrever o livro que você fala assim, não imaginava que era assim? Olha, escrever para mim não, porque é uma coisa que já faz parte. Desde criança eu gosto de escrever para eu me organizar, mas o processo burocrático do livro, você registrar o livro, você fazer o layout do livro, você pegar a Academia Nacional de Letras, tem todo um trajeto para você publicar um livro que eu não sabia. Então, aprender isso para mim foi muito gostoso, sabe? Aquela coisa assim, ó, todo mundo tem que plantar uma árvore e escrever um livro. Sim. Eu acho que foi, assim, uma conquista de um legado que você vai deixar. Um livro é um legado que você deixa de pensamentos seus. Eu que gosto muito de ler, então, para mim foi muito bom. Eu tive Quais são os muita seus top 3 livros? Sobre o quê? De forma... Ampla? Venda. Vamos por vendas. Nossa... Eu amo muito biografia que é diretamente ligada a vendas, porque eu vejo que os grandes empresários são os maiores vendedores das empresas deles. Sim. Nossa, eu colocaria A Regra é Não Ter Regras, da Netflix. Eu acho que esse livro sobre performance e vendas, ele é forte, mas ele não é para venda direta, às vezes ali só para o vendedor. Ele mostra estratégias ousadas quando todo mundo não acredita num plano quanto você precisa acreditar e fazer acontecer, né? Mesmo quando todo mundo te acha louco, né? A regra é não ter regra seria esse. De vendas eu colocaria o meu, né? Fazer o meu jabá aqui. Do Fio, da Nike. A Marca da Vitória é um livro fortíssimo, porque ele mostra o quanto ele é vendedor da ideia, do que ele acredita, daquilo que você tem que olhar, enxergar onde você quer chegar. Ele sempre enxergou a Nike grande. E ele começou como um hippie, praticamente. Então, você lê a história e você fala, uau, né? Quando ele assinou ali com Jordan, né? São histórias muito grandes de vendas, muito grandes, de como você não pode desistir. E o terceiro, de vendas, eu colocaria... Nossa, deixa eu ver. É que eu amo muito livros. Tem uma série de Harvard de Business que eu indico todos para vendas. Mas eu começaria do de vendas sobre alta performance. Harvard Review. É um livro de 200 páginas, ele é fininho, mas assim, a tradução dele é muito gostosa de ler e tem vários insights. Eu acho que isso de alta performance é muito bom, porque a pessoa ela precisa se organizar para ela conseguir colocar o plano dela de ação de vendas bem feito. Sim. Se ela não se organiza, não adianta ela saber a técnica se ela não souber aplicar. Todo mundo sabe muito, mas não aplica. Senão, bibliotecária tá tudo rico, né? Se fosse só de ler, por que não tá? Porque é o plano de ação que muda tudo. Então, alta performance eu acho, assim, muito bom. Qual que é o hobby da Sofia? O meu hobby? Eu gosto de viajar. Eu amo viajar. Eu acho que conhecer cultura. Já morei em muitos estados aqui no Brasil. Eu gosto de aprender. Então, para mim, isso é um grande hobby. Sabe? De observar. Eu gosto de assistir o nascer do sol, o pôr do sol. Isso é um hobby também. E eu tiro uma foto do céu todo dia, então... Eu vejo que você também está sempre ativa no esporte, né? O que você acredita que o esporte, ele ajuda na nossa saúde, no bem-estar, no profissional? Isso é um ponto ótimo. Eu detestava.
Então, eu era a pessoa que eu falava assim, eu tive vários personagens ao longo da minha vida. Inclusive, teve uma que eu falava assim, gente, eu não posso acreditar. Como que alguém consegue ir pra academia e gostar disso? Eu acho isso péssimo. Então, eu tinha muita dificuldade nisso, porque eu achava uma perda de tempo. Hoje eu posso falar isso com mais clareza. Na época, você sempre põe outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. E aí, quando eu completei 38 anos, eu... Foi recente essa virada? Foi. Eu falei assim, porque ainda mais quem é workaholic. Ah, não, uma hora que eu tô treinando, eu posso estar trabalhando, é aquela confusão na cabeça, é um negócio. Sim. E aí, com 38, eu falei assim, fui fazer meus exames rotineiros, eu faço anual, tal. E aí, o meu médico, ele me segue, ele falou assim, Sofia, você é tão disciplinada com tudo, mas com você não. Aquilo me deu uma vergonha. Porque é verdade. E eu olhei aquilo e eu falei assim, nossa, é mesmo. Não tinha pensado, né? Não, e ele falou, você cuida tanto de tudo, mas você não tá cuidando de você. E meus exames altamente alterados, vitamina, tudo, sabe, faltando, vitamina D, tudo tava faltando. Ele falou assim, seu exame parece de uma pessoa que não sai da cama, de tão em falta que você tá em tudo. Eu falei, meu Deus, sabe quando o cavalo tá ali correndo e vai na... Eu tava daquele jeito. E aí eu falei, bom, vou mudar. Aí eu peguei, contratei uma personal. Falei, olha, eu tenho dificuldade, então, olha, eu não gosto. Já tentei de tudo, já tinha comprado várias coisas de academia, já tive academia em lugares que eu morei, minha, e não fazia. Zero. E aí ela falou, ó, vamos começar 2 vezes na semana, tá, 1 hora, e comecei 2 vezes. Aí, até eu brinco, porque assim, eu falava, nossa, eu tinha 2 roupas de academia, meu closet é enorme, e eu nunca nem gostei nem de comprar roupa de academia. Falei, ah, que perda de tempo, meu Deus, não sei o quê. E aí, eu comecei com 2 vezes, depois fui para 3, depois fui para 4, num processo. Até que eu comecei a me sentir melhor, depois de uns 4 meses. A me sentir mais disposta. Então, se eu tinha X coisa para fazer no dia, eu fazia melhor. Fluía melhor a ideia, fluía melhor a produtividade. Eu comecei a observar isso. E aí eu falei, bom, a sensação de felicidade ela é maior dentro do que você está fazendo. Então fica mais leve. E a gente que trabalha em vendas é uma pressão com você mesmo. E eu sou uma pessoa muito, muito sistemática. Eu quero que as coisas deem muito certo. Eu sou muito intensa. Então isso para mim me deu uma leveza. E aí eu comecei, depois de 1 ano treinando, eu comecei a pegar mais gosto. Não foi rápido. Mas como eu tinha, assim, um compromisso com a pessoa que ia para me treinar, eu fui porque, assim, eu não falho com a minha palavra. Então, eu já sabia, eu fui no meu meio. E hoje, quando eu coloco minha contagem, não é para mostrar assim, ah, Sofia Aparecida da Silva tá na melhor academia de São Paulo, do Brasil, do mundo, 8ª no mundo por 8 anos. Por isso você tá postando lá. Não, não é. Eu tô postando para mostrar que para mim foi tão difícil e eu consigo, você também consegue. Porque eu detestava. Com gênero, número e grau. Né? Essa transição, não é tanto tempo. Não é não. Não é. E tanto que hoje, se eu não treino, eu sinto falta. Porque eu sei que aquilo me faz bem. É como se você olhasse no longo prazo que aquilo você vai receber lá na frente de uma saúde. Né? Então, hoje eu vejo assim, meus pais, né? Meus pais têm 80 anos, que vai já tendo dificuldade de locomoção, massa magra. Então, envelhecer com saúde não é um luxo. E que a gente tem que decidir agora. Então, o tempo é agora. Ah, mas você não tem condição, anda na rua, faz uma atividade. Começa, se for 10 minutos, começa com 10 minutos, mas começa. Hoje em dia a gente tem muitas formas, né? Não é só academia, dá para se exercitar de outras formas. Em casa, dá, tem YouTube, tem tudo. Então, eu olhei e eu entendi. Então, a gente precisa entender. E aí, eu vi que aquilo foi mais produtivo para mim. E foi muito mais produtivo. Então, assim, eu coloco isso, e eu sempre faço questão de falar. Eu coloco não é para mostrar. Não, pelo contrário. Principalmente eu que não gosto de ficar, né? Mas é para mostrar assim, você consegue também. Porque eu tenho uma agenda difícil e eu consegui tempo para mim. Por isso que eu sempre falo, se coloca na agenda. Por quê? Porque eu nunca me colocava. Sim, por isso que não conseguia cumprir. Eu não me colocava na agenda. Então,
o quanto que isso é incoerente, né, na nossa vida. E a gente tem que entender o que a gente está fazendo, o que a gente está negligenciando. Não tem como a gente ter sucesso em todas as áreas e deixar a saúde de lado. Não, é primordial. Não tem como. Aquela frase, né, típica que fala assim, se você não tiver tempo para sua saúde, você vai tirar para tratar a sua doença. Sim. E é um fato. Então, foi recente e é uma coisa assim, o quanto que gerar um novo hábito dói. Nossa, porque no começo era muito difícil, hoje não é. Sim. Então, assim, a gente tem que fazer até não ser. Então, você tá aí, não para. Tanto que, imagina, eu viajei tanto, né? Nesses 2 anos pra cá, que foi a primeira vez na minha vida, desses 2 anos pra cá, que eu levei roupa para treinar. Eu nunca tinha treinado Em nenhuma viagem. em nenhuma viagem. Sabe que é nada? E aí eu vi que até a minha recuperação de jet lag, o meu tour, tudo ficou mais saudável. Que legal. Tudo eu tive mais condicionamento, mudou muito. Eu falei, nossa, até meu inchaço foi outro. Então, vale a pena a gente colocar o tempo. Não tem 1 hora, põe 10 minutos, 20, mas vai crescendo. Começa, né? Começa. O importante é começar. O importante é começar. Nós nos damos as melhores desculpas e a gente tem que ter cuidado, é com a gente, não é com ninguém. Porque nós somos nosso melhor advogado, né? Falar assim, não, mas, pô, eu trabalho 12, 13 horas por dia, vou treinar. Que tempo? Quem fala que não tem tempo é porque não sabe se administrar. Simples assim. Nós temos 24 horas, todo mundo tem. O que é prioridade? Você precisa pôr o que é prioridade, entender isso na sua agenda. Ponto. Você vai ter tempo. Verdade. Sofia, estamos caminhando para o fim. Sim. Qual que é o conselho que você dá para quem está na jornada de vendas, nessa jornada de empreender? O que você fala assim, isso é importante? Ter disciplina. Porque se você não tiver disciplina aliado com constância, não adianta nada. Você vai ter ótimas ideias. Tem pessoas que, se você sentar aqui, vai ter, assim, uma estruturação de ideia brilhante, mas que não vale nada, porque não tem um plano de ação, não executa. E aí, se faz uma vez, não faz a segunda, não faz a terceira. E aí, você não chega em lugar nenhum. Desiste, não conclui. Exato. E vendas, os números estão aí da desistência. Os números estão aí sobre as desistências. Você não pode estar nessa estatística que desistiu porque deu algo errado. Continua. Às vezes, aquele caminho você vai ter que recalcular a rota, mas recalcula. Não para porque teve uma adversidade no meio do caminho. É só isso. Sofia, muito obrigada pelo seu Eu que tempo. Adorei o agradeço. bate-papo. Acredito que vai ser engrandecedor para todo mundo que vai estar ouvindo. E foi rápido, né? A gente poderia ficar aqui 2 horas. O podcast, eu estava comentando outro dia que a gente começa uma linha, vai para outra, às vezes a gente se perde ali, mas é para entregar o conteúdo, tentar abranger o máximo que a gente consegue durante aí, às vezes 1 horinha, né, para compartilhar. Mas agradeço muito, sei que sua agenda é uma loucura, mas muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram, que ouviram, dá o like, segue nas redes sociais e um super beijo. Pessoal, muito obrigada pelo tempo. Aproveita para compartilhar, para indicar para algumas pessoas, acompanhar a Sofia nas redes sociais. E é isso, até mais.